Olá, se tiver alguém ao vivo, já dá um ok aí do áudio para mim, da imagem. Então, galera, preparei aqui uma sequência de algumas coisas que veremos aqui. Com certeza não dá para ver tudo nessa aula, né? Porque é bastante conteúdo, mas eu preparei aqui um conteúdo bacana, tá? Nós vamos ver um pouco hoje aqui sobre profiles, tá? Flyway. E vamos aqui, se der tempo, iniciar aqui a configuração do Spring Security no projeto, certo? Então estamos aqui, né, chegando o pessoal pedia bastante sobre profile, sobre Flyway. A gente vai configurar esses dois itens no nosso projeto hoje. E, se der tempo, vamos entrar aqui na parte do Spring Security para configurar a parte da segurança. Tá? Então, 7 horas, iniciando aí a nossa mentoria. Quem não puder assistir, amanhã à noite está disponível para replay dentro da plataforma. Então, vamos lá. Profiles, tá? O que é? Vamos tentar resumir isso daqui, a essência, tá? Para que serve realmente? Você pode fazer muitas coisas com profiles, com Flyway, que a gente vai ver, com Spring Security, tá? Mas a gente vai usar a parte principal, para que eles realmente foram feitos. Então aqui, o profile, o que é? Sabe quando a gente tem um monte de configuração, tem, por exemplo, aquele arquivo de conexão nosso? Geralmente a gente tem aqui esse arquivo, tá? Por exemplo, o Application Properties aqui. Normalmente, quando a gente vai subir a nossa aplicação, o nosso sistema dentro do servidor da hospedagem, essa URL, essa porta, o usuário e a senha vai ser diferente, tá? Então, basicamente, a gente vai ter um arquivo de Application Properties local, para rodar local, e um arquivo de produção. Por quê? Porque acontece muito problema se a hora que for gerar uma versão, o programador ficar responsável por trocar as configurações aqui da URL do banco, senha, usuário e etc. Tá? Então, o que acontece?
Aqui no projeto, a gente vai usar aqui o Profiles, que é basicamente aqui só para a gente dividir configurações. É uma forma de separar configurações aqui entre o ambiente de desenvolvimento, teste e produção, tá? O exemplo mais comum que tem, tá? O exemplo mais comum é ter um arquivo de configuração para o desenvolvimento e outro para subir o sistema no servidor, com algumas diferenças de configuração. Isso é bem fácil de fazer, tá? Basicamente, a gente precisa o quê? Existe um padrão para a gente fazer isso aqui. Depois eu vou disponibilizar esse PDF aqui para vocês. Eu vou gerar aqui um PDF que vai ficar mais fácil para a gente ver isso daqui no navegador. Quer ver? Vou gerar aqui um PDF. Vou abrir ele aqui, que ele fica com uma resolução melhor. Aqui, ó. Ficou mais bonito assim. Isso. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, ó? Nós vamos criar essa estrutura aqui, ó. Esse Application Properties que a gente tem hoje é o padrão do Spring. Ele lê esse arquivo aqui. E dentro dele, a gente vai colocar só uma configuração aqui, ó. O dev, ele vai chamar o arquivo application dev, que com as configurações de ambiente aqui do nosso banco e do nosso usuário, nossa URL de conexão. E a gente vai ter um outro, ó, application properties, que quando a gente colocar aqui, trocar dev por prod de produção, ele vai chamar esse outro arquivo aqui. Tá? Então, quando a gente for gerar, por exemplo, mais para frente, a gente for gerar um projeto para implantar em um servidor, a gente só vem aqui, troca para prod e gera o arquivo, tá? Não pode ficar alterando as configurações do projeto a todo momento, porque causa maior dor de cabeça e pode causar problemas. Então, basicamente, a gente precisa o quê? Pegar o arquivo de application.properties, copiar ele, e a gente tem que colocar um traço. Traço o nome do profile. Tá? Esse é o padrão. Basicamente, é só isso daqui. A gente pode ver pelo arquivo aqui. A única diferença é um traço dev e um traço prod. Aí a gente vai ter dois arquivos, um de dev e um de produção. E o application properties vai ser o início. Esse daqui é o conteúdo do application properties de início. Tá? Então vamos fazer isso daqui para a gente já entender rapidinho. A gente tem aqui, ó, o nosso projeto, tá? Vou fechar tudo aqui para ficar mais fácil. Nós vamos criar, vamos copiar esse application properties, vamos clicar aqui no resource, colar ele e a gente vai fazer isso aqui, ó. Traço dev, vamos pegar o properties aqui, vamos copiar de novo. Vamos criar aqui, ó, um traço prod, tá? Agora vamos abrir aqui o dev, vamos ver se ele tem alguma configuração aqui de profile. Deixa eu ver se ele tem alguma configuração aqui dentro. Ele tem, mas está copiado aqui, ó. Ele tá comentado, né? Então fica assim mesmo, fica comentado. Então isso daqui é a cópia, então ok, beleza. Então o que a gente vai ter aqui? Nesse arquivo aqui de produção, mais para frente, no caso, a gente teria aqui, ó, loja virtual, seria outro banco de dados, ó, produção, por exemplo, servidor, tá? Seria outro usuário também, outro usuário, seria outra senha também. Então, se a gente quisesse subir um projeto lá no servidor, quando estiver pronto, a gente usaria esse arquivo aqui. E para o desenvolvimento, a gente teria esse outro arquivo que é o que a gente já usa hoje, tá? Agora, como que a gente vai alternar entre esses dois aqui? Agora, dentro desse Application Properties aqui, a gente vai apagar tudo. Tudo. Vai ficar só esse cara aqui, ó. Vou trocar aqui para dev. Tá?
Vou colocar aqui ó, a descrição para vocês saberem. Ó. Quando chamar dev, ele vai chamar o quê? Esse arquivo aqui, ó, application dev properties. Quando a gente passar prod, ele vai chamar o outro, tá? E agora a gente trabalha com esse arquivo aqui, ó. Quando a gente faz esse tipo de alteração, vamos lá, vamos dar um clean no projeto, vamos abrir aqui o controller aqui do Spring, vamos dar um botão direito aqui, vamos rodar. Vamos ver se o nosso projeto de mentoria vai rodar, tá? Então, o Spring, nesse momento, ele vai ler esse application properties, vai identificar que é o dev e vai ler e vai passar a leitura para esse cara aqui, ó, application-dev. Tá? Isso a gente vai ver aqui, ó, no banco, no log, que ele vai rodar certinho. Ó, rodou certinho, ó, tá aqui, ó, startou, tá? Loja virtual startou, ó, não tem nenhum erro, ó, log normal, certo? Agora o que vai acontecer? Agora a gente vai tentar gerar um erro. Vamos parar aqui. Parar. E aqui nesse Application Properties, a gente vai tentar passar a informação de que a gente vai trabalhar com esse produção aqui, ó, esse arquivo de produção. Agora, se der tudo certo, é para dar um erro. Por quê? A gente não tem esse banco, não tem esse usuário, não tem essa senha. Então é para dar um erro. A gente vai testar para ver se nossa configuração realmente está dando certo. Então a gente tem aqui, ó, prod. Tá? Vamos rodar o Spring aqui, vamos ver se ele vai dar um erro. Aí, ó, já deu erro, tá? Era isso que a gente queria esse erro, tá? Por quê, ó? Aqui, apesar dele, ele diz que a senha falhou para o usuário, tá? Apesar que ele não mostrou aqui todo esse log, mas ele já informou para a gente, ó, de que existe uma falha, ó, por exemplo, falhou, a autenticação falhou, né? Por quê? Agora ele está lendo esse arquivo de produção aqui, tá? A gente não tem esse banco aqui ainda, porque seria um banco que ficaria só na hospedagem, não tem esse usuário, não tem essa senha, então ele tá dando certo. Essa é a nossa configuração aqui tá dando certo, tá? Então, no caso, como a gente não está colocando o nosso projeto ainda em produção, tá? Não tá? A gente vai deixar aqui como dev mesmo, para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento, certo? Ok? Existe também uma outra configuração que vocês vão ver muito, vocês podem pegar em alguma empresa por aí, tá? Que é aqui, ó. Um profile de teste. Aqui, ó. Teste, por exemplo. Vocês vão ver. E daí pode ter um banco de teste, tá? Não. E como que faz para trabalhar isso daqui? Ó, eu prefiro, no caso, vocês podem vir aqui, ó, alterar para teste, vocês podem rodar em cima de um banco de teste, tá? Outra forma também, é se a gente for lá naquela parte de teste nosso, ó, lembra aquelas classes de teste que a gente trabalhou a última aula? Existem algumas anotações, por exemplo, profile, tá? E a gente vem aqui, a gente pode passar teste, que daí ele vai ler esse teste aqui, ó, ele vai ler desse arquivo de teste, tá? Se a gente trocar aqui para dev, ele vai ler o arquivo de dev. Se trocar para prod, ele vai ler o arquivo de produção, tá? Aqui no caso, a gente deixa teste. Dá para a gente fazer aqui vamos rodar para ver se está tudo certo. Aí, rodou, deu certo. Rodou os testes, ó, foi. Tudo certinho, tá? Então, esse daqui é um exemplo bem básico de como que a gente pode trabalhar aqui com profile, tá? Se você quiser mudar toda a forma como o Spring vai rodar,
Você pode trocar aqui, dev, produção, tá? E cada arquivo daí pode ter o quê? Sua configuração de banco, as configurações aqui de commit, tudo, tá? Pode ser configurações totalmente diferentes para cada arquivo, dependendo de cada ambiente, certo? O profile é isso, tá? Não tem muita coisa assim, mas é isso. Alguma dúvida nessa parte, até esse ponto? Perguntas sobre o profile? Vamos dar um minutinho para o pessoal pedir, se alguém ficou com dúvida. Oi, Cícero. Pergunta do Cícero. Então podemos usar o profile dev e para subir para produção? Então podemos usar o profile dev e para subir para produção. Bem, se eu entendi bem, ó, o dev é nós, desenvolvimento, é a nossa máquina, é o nosso ambiente aqui, quando a gente está rodando, está trabalhando, está alterando o banco. A gente tem aqui a nossa configuração, que é o meu local, o meu banco aqui local. Quando a gente vai gerar daí uma versão para implantação no servidor, a URL vai ser diferente, o username vai ser diferente, pgadmin vai ser diferente, tá? E daí a gente vai trocar aqui para prod e ele vai ler esse arquivo aqui de produção, que daí vai ser um outro banco de dados, um outro username e um outro password, tá? Para a gente não precisar ficar mexendo em um arquivo e alterando ele, para não correr o risco de dar problema. Tá? Isso é bastante usado. Então, profile ok. Agora a gente vai trabalhar aqui em cima do Flyway, tá? O que é o Flyway? Vocês podem vir aqui, ó. O Flyway já existe há muito tempo, tá? Tá? Pode vir aqui, ó, flywaydb.org, certo? Vocês têm tem muita coisa aqui, tá? O que acontece? Como que as pessoas faziam um controle de banco de dados antigamente? Cara, era assim, era grotesco, era assim, terrível. O que eles faziam? A cada versão nova do software, por exemplo, se tivesse que criar uma coluna nova, uma tabela nova, criar uma função no banco de dados, criar uma coluna nova, coisas simples no caso, coisas simples mesmo, tá? Por exemplo, vamos vir aqui na pessoa, aqui, por exemplo, pessoa. Aqui, pessoa, tá? Criou aqui um campo novo, adicionou um campo novo aí, um campo tipo, alguma coisa assim. Eles guardavam em um arquivo, igual a gente estava fazendo aqui, guardando aqui em um arquivo, tá? Só que daí,
que acontecia? Eles subiam a versão para o servidor e daí eles acessavam o banco de dados do cliente, pegava lá o SQL, acessava lá o banco, e ia rodar na mão lá, sabe? Jogava o SQL lá e ia rodar na mão. O que acontecia? Acontecia muito problema. Porque se uma pessoa executasse o SQL fora de ordem, um arquivo fora de ordem, ou então esquecesse de rodar, ia dar pau no sistema inteiro. E daí veio o quê? Inventaram o Flyway, esse framework aqui, que é o quê? Para ele automatizar esse processo de versionar o banco de dados. Então a gente tem lá novas atualizações no nosso projeto, tipo cria uma nova tabela, cria um novo campo, ou então precisa rodar uma função para ser criada no banco, rodar uma rotina de atualização de tabelas, de dados, alguma coisa assim. É para a pessoa não rodar na mão. É a hora que sobe o projeto, vai rodar o projeto, o Flyway vai pegar, vai ler os arquivos e vai rodar o SQL na mão. Então, assim, para isso que é o Flyway, tá? A gente tem aqui, ó, Flyway. Nada mais é, ele é um versionador de banco de dados, tá? Ele executa o SQL em sequência para manutenção do banco de dados de acordo com a evolução e crescimento do projeto. Então, nosso projeto vai crescendo, vai sendo criadas colunas no banco e etc. E tem que ser executado no servidor de banco de dados para o projeto conseguir rodar, certo? E se deixar para alguém fazer isso na mão, vira sim uma bagunça. Então, o Flyway, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Colocar aqui no post.xml. Aqui no post.xml, vamos aqui embaixo na dependência. A gente precisa colocar as dependências do Flyway, tá? Aqui tem um detalhe. Vamos aqui pegar, ó, Flyway, Maven. Vamos pegar aqui o Maven. Cadê o Maven? Ó, um alerta aqui para quem gosta de trabalhar com a última versão de tudo, tá? Ó, a gente vai ter um problema aqui. A gente não vai trabalhar com a última versão, por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Vou colocar aqui essa última versão. E daí a gente tem que habilitar o Flyway. Aqui no arquivo de configuração aqui, ó, do dev, deixa eu configurar, a gente está em prod. Ficar dev. E aqui no nosso dev, né, a gente vai trabalhar com dev. Então aqui é o dev, tem essas configurações de dev. Vamos lá para o final. O que a gente vai fazer, ó? Flyway.enable, tá? Aqui a gente vai habilitar o Flyway. True, pronto. A gente está habilitando ele. Vamos rodar ele aqui. Tá? Vamos tentar subir o nosso projeto aqui. Ó. Vamos aqui no loja virtual, aplicação aqui. Vamos dar um run, vamos tentar rodar ele. E vamos ver se a gente vai ver aqui alguma mensagem do Flyway. Ó, a gente tem aqui uma mensagem de erro do Flyway, ó. Essa edição do Flyway não dá o suporte aqui pro Postgres 9.5, tá? E eu estou usando aqui o banco, ó, 9.5. Então eu teria que usar o quê? Uma outra versão. Tem que ser uma outra versão, não pode ser a última, porque essa última versão não dá o suporte para o banco 9.5. A versão que dá o suporte para o 9.5 aqui do Flyway é uma versão, ele até fala aqui, que teria que comprar,
Tem uma versão paga também, mas a gente vai usar a versão gratuita dele. Tá? Então, se a gente vir aqui no Maven, ó, a gente volta, a gente tem ó, várias versões, tá? Várias versões. O que eu identifiquei é que se a gente pegar aqui no post.xml, aqui no Maven, a gente usar essa versão aqui, ó, 7.3.1, ela dá suporte para essa versão aqui do banco que eu estou usando, tá? Então, tipo, não vou trocar todo o banco, reinstalar tudo de novo, ter maior trabalho. E também, dentro da hospedagem também, não é usado banco de dados de última versão, tá? Não é usado. Então, a gente já desconsidera usar a última versão de Flyway e nos servidores de hospedagem também não é a última versão também de banco. Então, a gente vai trabalhar com 9.5, uma versão bem estável. E a gente vai colocar essa versão aqui, 7.3. Eu fui testando aqui até que eu cheguei nessa versão. Que ela está dando suporte aqui pro banco de dados e o Flyway. O Postgres 9.5. Vamos rodar aqui. Tá. Aqui, ó, o que acontece? Aqui ele dá um outro erro, ó, dizendo que a gente não tem uma configuração de base, tá? Para iniciar o Flyway. Então, vamos pegar aqui um arquivo e vamos lá. Vamos lá. Spring.flyway baseline ou migrate igual a true. Tá? O que acontece? Vamos rodar aqui. E ele vai gerar agora, se tudo der certo, ele vai gerar uma tabela no banco de dados para a gente. Vamos abrir aqui o banco. Vamos ver se ele gerou essa tabela. Tá aqui, ó. Ele gera essa tabela aqui, ó. Flyway Schema History, tá? Vamos abrir ele. O que acontece? Aqui é uma primary key. Aqui, tipo, é uma sequência de versão, tá? Que ele vai 1, 2, 3, 4, assim por diante. E aqui são algumas descrições. A gente pode colocar nome do script, se deu certo, se rodou com sucesso e tal. O que acontece? Essa daqui é uma linha de base. É onde vai começar o versionamento do nosso projeto. Agora, a gente tem que definir algumas configurações aqui. E começar a entender como que ele funciona. A gente vai buscar as configurações aqui dentro. Ó. Lembram que a gente estava guardando os arquivos de SQL, db.migration. Ó. A gente estava guardando eles aqui em arquivo SQL. Tá? Lembra? A gente estava guardando isso aqui. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a trabalhar esse arquivo e a gente vai fazer essa leitura com o Flyway. E a gente tem que indicar isso aqui. Tá? O que a gente tem que fazer? Ó? Pegar Spring, a gente tem que indicar essa pasta aqui. Flyway.location. Tá aqui, location. E daí é isso daqui, ó. Class path db/migration. É assim. Ele vai ler essa pasta aqui. Deixa eu parar ele aqui. Parar ele. E a gente tem que mandar ele checar essa localização aqui para ele fazer para ele ir lá nessa pasta e buscar. Quer ver? Ponto check localização igual a true. Para ele ir lá e buscar esses arquivos, tá? Agora, se a gente for ver qual que é o padrão aqui do Flyway, ele exige aqui alguns padrões, tá? Aqui, por exemplo, ó. Prefixo, tá vendo? Começa com V.
Tá? A gente tem todas as configurações aqui, ó. Tem que ser V, iniciar com V, um número, depois 2 underline, ó. Tá vendo? Parece 1, mas é 2 underline. E a gente pode customizar essa configuração aqui também, certo? A gente pode customizar. Mas eu prefiro da forma mais fácil. Como que vai acontecer? A gente precisa configurar isso daqui certo. A gente tem que nomear esses arquivos aqui agora. Dá um F2. Isso daqui, ó, deixa eu só confirmar o nome desse arquivo. Aqui a gente tem que fazer assim, ó. V maiúsculo é maiúsculo, tá? Ó. V minúsculo é assim, ó. V maiúsculo, 1, 2 underline, tá? init.sql. Esse é um padrão que ele, na verdade, esse arquivo aqui, ó, é o arquivo de criação do banco de dados. Só que ele vai ignorar esse arquivo aqui, mas a gente mantém no projeto. Por quê? A gente pode usar ele a qualquer momento, certo? Então, criou o banco, criou tudo certinho, tá? Lembra? A gente salvou essa estrutura do banco. E depois a partir desse momento aqui, a gente não mexe mais nesse arquivo inicial, porque a gente vai manter uma sequência de evolução do banco de dados. A gente vai trabalhar, todo o SQL novo vão ser colocados em outro arquivo, em arquivos sequenciais. Aqui a gente só muda para V2, underline, para ficar no padrão que o Flyway lê. E a gente vai especificar para ele também. Aqui, a gente vai especificar para ele. Quer ver? Então, a gente está habilitando ele. A migração. Da onde que ele vai começar? Tem que dar uma base para ele, tá? Ó, Spring. Ponto Flyway. Ponto baseline versão 1. Tá? Ele vai começar a partir daqui. Ó. Ele vai ignorar esse 1 aqui e vai começar a ler a partir do 2. A gente tem que Spring. Pronto. Flyway.sql -migration prefixo. Tá aqui, ó. Um V maiúsculo de prefixo, ó. Que é esse V maiúsculo aqui. Então ele vai ler os arquivos que começam com V maiúsculo. E daí a gente vai indicar qual que é o separador, que é o underline, tá? Esse V aqui, ó, V2, depois o próximo arquivo vai ser V3, V4, V5, V6, V7, ele tem que ficar em ordem, tá, gente? Tem que ser na ordem certinho. Então, essa numeração e a data ajuda bastante, tá? Eu uso essa numeração e a data para manter ele em ordem, porque o Flyway ele lê em ordem. Agora eu preciso indicar esse underline. Spring.flyway.sql é o separator. Aqui, ó. Underline. Depois aqui, ó. Spring.flyway.sql -migration é o sufixo. Cadê sufixo? Sufixes. Cadê? Aqui, ó. Sufixes. Ó, ponto SQL. Certo? E é isso. Vamos lá. O que acontece? Agora aqui dentro tem só uma linha. Vamos rodar aqui nosso projeto. E ver se está tudo certo.
Rodando. Beleza. Vamos aqui na tabela, vamos atualizar aqui ela. Ó, o que aconteceu. Ele pegou aqui o V2, viu? Criou uma outra linha. Essa daqui é a versão, ó, V2, que é o 2 aqui. Que é o arquivo 2, ó, V2. Tá? O tipo, ó, a descrição é a data dele, ó, que é o nome aqui do arquivo, ó, tá vendo? 30/11/2021. E ó, o script, tá aqui o nome inteiro do arquivo que ele rodou, tá? Que é esse arquivo aqui. E aqui tem esse checksum aqui, é o seguinte, o que é esse checksum? Agora você não pode mais mexer nesse arquivo, tá? Se você vir aqui, mexer alguma coisa nesse arquivo aqui e salvar, na hora de subir o Flyway vai dar erro, por quê? Ele identifica que o arquivo foi alterado, que teria alguma coisa para ser rodada, e então daria uma incompatibilidade com o banco de dados. Certo? Existe algumas... se eu não me engano, dá até para desabilitar isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de checksum aqui. Eu lembro que tinha alguma coisa aqui que ele ignorava, mas eu não lembro qual que era, tá? Mas assim, sempre deixa habilitado, porque se alguém alterar esses arquivos de SQL, vai dar pau. Por quê? Não pode mais. Ah, Alex, mas eu quero iniciar todo o banco de novo. Tá, beleza. Se você quiser iniciar todo o banco de novo, aí você vem aqui, ó. Você vem aqui, dá um delete aqui nessa tabela, deletou. Vamos parar. Aí você pode rodar. E ele vai rodar todos os scripts que tiver aqui dentro, tá? A partir desse momento, vocês têm que ter, assim, ciência para vocês não bagunçar o banco de dados de vocês. Para se vocês quiserem trabalhar com o Flyway certinho, tá? Porque ele obriga que vocês mantenham o banco de dados correto, versionado corretamente. Ó, já criou aqui, tá? Olha lá, fechou. Só que um detalhe, a gente não pode deixar o Flyway rodando SQL e também o JPA atualizando tabela. A gente não pode, certo? Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui, ó, dev. Quando a gente trabalha com versionador de banco de dados, a gente desativa para mostrar aqui para vocês, ó. Vou desativar aqui essa atualização do JPA, tá? Então, se tiver update, o JPA iria atualizar o banco de dados para a gente. Mas como a gente tem um versionador agora, e se os dois estiver rodando vai dar conflito, então a gente desativa aqui o JPA. Vamos fazer aqui um teste desse versionador aqui. Eu estou pensando, um aluno mandou uma sugestão lá na mentoria que talvez vai ajudar mais para frente a gente identificar as diferenças de pessoa física e pessoa jurídica. Então vamos fazer aqui um teste já desse Flyway. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar um campo aqui de string mesmo, que vai ser aqui, ó, tipo pessoa, tá? Eu vou criar aqui os... Opa, que eu tô em outro projeto aqui. Pera aí. Fui parar lá no outro projeto. Vamos por aqui, ó. Model pessoa aqui, ó. Pessoa. Isso. Vamos criar aqui, ó. Private string, ó, tipo pessoa, tá? Arroba colo. Aqui, ó, set tipo pessoa, get tipo pessoa, ok? E agora,
como que a gente vai fazer esse Flyway funcionar aqui? Vamos testar ele. Ó. Eu preciso criar um arquivo que fique em sequência. Então eu vou criar um arquivo SQL que vai ser o V3 e vou colocar a data de hoje aqui, ó, 25/01 de 2022, tá? Ele tem que ficar em sequência. Esse arquivo novo, eu abro ele aqui, tá? E agora eu vou lá para o banco de dados, vamos aqui na tabela de pessoa. Na verdade é duas, né? Tem que ser duas tabelas aqui, ó. Que eu vou ter que alterar. Essa pessoa aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, pessoa física aqui. A gente tem que criar uma coluna, tá? Uma coluna de descrição mesmo, certo? Então a gente já pode fazer um alter table aqui, a gente já sabe como que vai ser. Tá? Então, na verdade, é o que? É só um alter table, pessoa física. Vamos adicionar. Vai ser tipo underline pessoa, porque a nomenclatura do banco é assim. Onde a gente coloca na classe. A gente coloca aqui, ó, duas palavras juntas e aqui o P em maiúsculo no banco de dados. Na hora da gente rodar o SQL, fica um underline entre as palavras, tá? Então tá, vamos rodar aqui, vamos ver se ele vai pegar esse arquivo aqui e rodar no banco. E criar a tabela, né? Vamos ver. Bem, rodou, vamos ver. Vamos ver se ele criou mesmo. Aqui, ó. Tipo pessoa, ó. Criou, viu? Criou aqui, ó. Aqui, ó. Tipo pessoa. E aqui nessa tabela do versionador, ó, tá lá, ó. O terceiro arquivo que ele rodou. Tá? Só que a gente deveria ter colocado o quê? Né? Se você quiser colocar mais de um SQL, você pode pôr. Só que você já rodou esse arquivo aqui. Então, assim, ou você cria um próximo arquivo, ou você apaga, do banco de dados a tabela aqui do Flyway Schema History e deixa ele rodar de novo. Certo? Ou então, se você quiser fazer com que seja rodado esse arquivo aqui de novo, ó. Ah, Alex, putz, eu esqueci, eu quero rodar o V3 de novo. O V3 aqui, ó. Quero rodar ele de novo. Por quê? Eu quero adicionar mais um SQL, eu errei no SQL, eu quero que ele roda de novo, tá? Beleza, então o que a gente vai fazer, ó? Vamos fazer de conta que a gente precisa rodar esse arquivo de novo. E a gente vai fazer uma modificação aqui para outra tabela, no caso. Pessoa jurídica, no caso, tá? A gente quer fazer aqui um outro SQL. Tá? E a gente quer rodar de novo esse V3. Como que a gente vai fazer? Ele não vai rodar agora de novo. Por quê? Ele já tem aqui esse histórico aqui de que ele rodou. Já está aqui. Então a gente tem que deletar essa linha aqui. Tá? Como que a gente faz? Vou só apagar. Vou apagar essa linha aqui, ó. Vem aqui no History. Aqui pelo Postgres, aqui, ó, botão direito, dá um delete. Vamos ver se ele vai deletar. Ó, deletou a linha, tá? Ou você pode fazer por SQL puro também. Aí quando vocês for rodar o projeto de novo, ele vai rodar só ele vai pegar só esse V3 aqui. Vamos ver, ó.
Aí ele vai... Que deu um erro de SQL, né? Vamos ver... Aqui, ó. Ele está encontrando probleminha no nosso V3 aqui, ó. O arquivo, ó, V3. Agora vamos ver aqui. Erro de SQL. Foi criando, ó. Tá dizendo que relação, ó, coluna tipo pessoa para pessoa física já existe. Eu apaguei aqui, né? Eu apaguei aqui do Flyway, ó, a linha 3. Então ele tentou rodar de novo o meu SQL. Só que, ó, no pessoa física ainda existe, né? Então ele vai dar esse erro mesmo, dizendo que já existe. Então tem que apagar a coluna. Rodar de novo. Agora vai ficar certo, né? Tá tentando criar uma coluna que já existe. Então vai dar erro de SQL, normal. Lá, rodou. Bonitão. Ó, criou aqui. E aqui na outra tabela também, ó. Criou também um tipo, viu? Ó, o versionador, ó lá, rodou o arquivo 3, tá? Então agora não mexe mais. Então assim, qualquer alteração que vai tendo no banco de dados, tá? Vocês vão implementando um novo arquivo de SQL com as alterações, tá? No caso, vou mostrar aqui, por exemplo, a IAD aqui. O meu arquivo ele tá numa pasta diferente, tá? Mas ó, tem um monte, tá vendo? Então, cada atualização da IAD, ó, tem uma sequência de alteração no banco que eu preciso fazer, tá? Então, a gente vai rodando, ele vai rodando os SQL pra gente, certo? Pra gente não poder rodar na mão e não causar falhas, né? Porque eu já vi muito problema já, nossa, o pessoal fazer muita coisa errada porque tinha que rodar na mão. Então aqui com o Flyway, ele fica automático, certo? Cada coisa nova, você vai lá e implementa um novo SQL. Em sequência, é uma linha de evolução. E é basicamente isso daqui, a parte do Flyway, tá? A gente coloca ele aqui nas dependências, declara aqui as configurações dele, e daí a gente só vai gerenciando aqui os SQL, de acordo com a evolução do projeto. Vamos ver aqui as perguntas que tem sobre essa parte. Alguém ficou com dúvida sobre o Flyway? É bem complicado, é um pouquinho complicado, né? Para quem nunca viu, mas é bom aprender. O Cícero, a parte do profile aqui, tudo que a gente alterar o código, ele vai refletir lá na produção, tá? Esse profile aqui, ele só está diferenciando o arquivo de configuração do projeto. Banco, tá? Aqui tem banco, configurações JPA, do Hibernate, tá? Diferenciando entre o ambiente de dev e o ambiente de produção. Deixa eu ler aqui as dúvidas. Vão postando dúvidas aí, pessoal.
Vinícius, estuda WebSocket para você fazer essas notificações. Thiago, meu Postgres é o 9.5. Olá, Davi. Por que não fazemos uma tabela cliente estendendo de pessoa, onde ele pode abstrair tanto pessoa física como jurídica? Porque o cliente, na tela, a gente não precisa de uma tabela, a gente só precisa de duas tabelas: física e jurídica. Tá? Na hora que for cadastrar, fazer a venda, no caso, tem lá um campinho CPF ou um campinho CNPJ. E toda pessoa jurídica tem CPF. E a nossa loja virtual, a intenção é vender diretamente para pessoas normais. Então, se você for ver bem, as telas de checkout dos e-commerce é só com CPF. É para pessoa física. Então, a gente não precisa, apesar que o cliente é uma pessoa física. Pessoa física é um cliente. Então, a gente só tem dois tipos, que é pessoa física ou jurídica. A gente não precisa de tabela cliente. Pessoa física, tipo, já é um cliente nosso imediatamente. Não, Davi, você está criando classe demais, cara. Você não pode criar classe assim. Você está totalmente... Se fazer um sistema, cada tipo de pessoa você vai criar uma classe, vai virar uma zona teu projeto. Você tem... Quando você tem diversos tipos com os mesmos atributos, só um campo no banco resolve. Um campinho no banco. Tá? Esse campo aqui, ó. Tipo pessoa. Nessa analogia sua aí, no caso, nessa analogia sua que você está querendo criar uma classe para cada coisa aí, cara, isso daqui já é um cliente, isso daqui já é um usuário, isso daqui é um secretário, isso daqui é um funcionário, só isso. É um atributo. É tudo igual para todo mundo. Todo mundo tem os mesmos atributos. Todo mundo. Você não pode sair criando uma classe, duplicando, estendendo, sem precisar. É só um atributo. Você já resolve o teu problema no banco. Oi, Thiago. Sim, é o 9.5 puro. É o banco puro. É igual o que eu ensino no curso. É o banco puro, 9.5. Não sei o que é que não é um banco puro. Agora eu tô com dúvida aí. O que um banco que não é puro do Postgres? Me explica aí o que é um banco não puro. Cara, vai de 9.5. 9.5 é o banco que eu trabalho há anos, por isso que eu não uso outras versões, porque é o banco mais estável que tem. Rafael, tem como armazenar o IP de acesso do cliente para fazer mais um... Tá, isso não é com Flyway. Tá? Para você armazenar o IP da pessoa,
Isso é em outra parte. Isso nem está dentro do escopo da mentoria. Eu tenho isso em outro projeto, quer ver? Isso é na requisição. Você tem que implementar um filter no Spring, tá? E o IP vem no request, get remote host. Vem na requisição. Aqui tem o IP, da onde vem. Qualquer pessoa tá... Só que um ambiente web vai ser sempre o mesmo IP, porque todo mundo acessa o servidor, tá? Um projeto web vai ser o mesmo IP sempre. Só desktop que é diferente. Vamos ver aqui outras perguntas. É o 9.5. 9.51. Deixa eu ver. Até onde eu lembro, eu tinha instalado era a versão 9.50 mesmo. 9.50 aqui, ó. 9.50 mesmo. 9.5. Aqui, ó. Aqui, ó. Versão 9.52, ó. 9.52 aqui. Esse daqui é o que eu uso, nunca dá problema. Acima disso tá dando muito problema, abaixo também dá problema, então essa daqui é a versão do Postgres que, assim, mais estável, assim. Que não tem problema. João Paulo. Se criarmos outro banco, lembra que alteramos um ID ou PK que o Hibernate gerou? Nesse versionamento não tem aquela alteração? Tem aqui, ó. Nesse arquivo aqui, ó. Tá aqui, ó. Que era uma constraint que ele estava gerando na tabela de usuário. Tá aqui. Aqui a gente tem toda a estrutura do banco certinho. E o próximo passo é isso daqui, que era aquele conserto da constraint. E o próximo arquivo aqui é o que a gente fez aqui, os testes de criação de coluna. Tá tudo aqui bonitinho. Por isso que eu fui guardando durante as mentorias, para chegar nesse momento aqui a gente poder usar no Flyway. Dúvidas, pessoal? Vamos marcar aqui então no Flyway tá feito. Flyway tá feito, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui agora? Claro que não vai dar tempo,
mas a gente vai ter que iniciar as configurações do Spring Security, tá? Para trabalhar com o JWT aqui, com token. Para a gente começar, porque o REST, tá? Ele trabalha em cima de, para a gente ter segurança numa arquitetura REST, tem que ser um JWT, um token, tá? Onde toda requisição vai ter que ser enviado um token de autenticação para o Spring Security para poder validar se vai poder salvar, consultar, deletar e etc. Tá? Todo usuário vai ter assim um token único dele. Quem fez aquele módulo de API lá do Formação Java Web, a gente vai fazer aquela parte lá do JWT, que é aquela autenticação. Para a gente já ter pronta a parte de segurança, porque tudo que a gente vai fazer a partir das próximas aulas depende da parte de segurança e autenticação, tá? E daí a gente vai ter que fazer daí também para a gente ter uns usuários cadastrados com senha e token, a gente vai ter que fazer lá um teste unitário para cadastrar a pessoa e cadastrar usuários para facilitar o nosso processo de ter usuários para fazer as requisições para a gente criar os nossos endpoints, né? Começar a programar de verdade o back-end. Então, assim, fazendo essa parte da autenticação, aí os próximos passos é começar mesmo a criar as regras de negócio de acordo com o que a gente tinha levantado e analisado lá no começo, lá naquele arquivo de documento que a gente analisou vários requisitos, várias regras de negócio. A gente tem que começar a programar essas regras de negócio daí, onde fazer as funcionalidades mesmo do software, né? Até agora foi configuração, planejamento, criação da estrutura, tá? E agora a gente vai começar a programar mesmo as regras de negócio, tá? Depois que a gente fazer essa parte do Spring Security. Perguntas, pessoal, sobre o projeto? Alguém se arriscou a trabalhar com os testes unitários, com o MOOC, igual eu tinha mostrado para vocês na aula passada? Alguém pesquisou? Essa parte aqui dos testes, as empresas pedem bastante, tá? E aí, pessoal, mandem dúvidas aí. Dá pra gente ficar mais uns 10 minutinhos ainda? O José passou 2 comandos ali pra gente ali, em vez de apagar a tabela do Flyway, para dar 2 comandos. Aqui, ó, vou colocar 2 comandos aqui. Flyway clean, no caso, para limpar, e o migrate. O que ele faz? Ele limpa? Será que ele apaga a tabela também? Se for precisar ir lá no terminal dar esse comando aqui, eu prefiro dar um delete aqui direto. Só vem aqui e dá um delete. Aqui um delete, 10 segundos. Até ir lá no terminal, fazer tudo isso daqui. Eu tenho um ranço com o terminal, e por isso que eu não gosto de Linux.
Olá, Anderson. Então, Anderson, com o Postman, você ia ter que abrir o Postman toda vez, clicar no teste. Se tiver 200 testes lá, você vai ter que clicar nos 200. Vai perder os parâmetros, vai ter que escrever de novo. Não dá certo. É outra coisa. Postman é outra coisa. Testes unitários vão estar sempre aqui no teu código para rodar a hora que você quiser. Se tiver 200 testes aqui, você vem aqui, ó, botão direito, Run JUnit Test, vai rodar os 200 testes unitários que existem no projeto e vai identificar qualquer problema que tenha acontecido. Tá? O Postman é outra coisa. O Postman é manual. Você tem que fazer um a um. Você tem que ir lá, fazer um a um lá. Não tem essa automatização. O teste unitário já é automatizado. Entendeu? Tá tudo aqui dentro do projeto. Você testa o teu código, muda de máquina, faz um teste em várias máquinas diferentes. O código está sempre aqui bonitinho. Não chega, o Postman não chega nem perto do que é isso aqui. Um teste unitário a nível de código. Sim, Rafael, vai ser feito todas essas validações. É coisa mais simples, tá? Fazer isso daí. É só fazer uma consulta, verificar se existe o e-mail e retornar sim ou não. Liberando. Todos esses tipos de validação a gente vai fazer no decorrer do projeto. Qualquer validação, qualquer bug, a gente vai deixar o projeto bem redondinho. A gente vai fazer todos os tipos de validações que vocês imaginam. A gente vai fazer. Não deixar cadastrar mesmo CPF, pessoas com o mesmo CPF e o mesmo e-mail, tipo, já é básico do básico, né? Quando a gente começar a fazer o cadastro de pessoas, a gente vai começar a fazer esse tipo de validação, para não deixar cadastrar com esses dados duplicados. Olá, Vinícius. Não é necessário o WebSocket aqui no projeto. Vinícius, pro teu projeto aí, cara, tipo, sei lá, você tá fazendo um projeto particular, tipo, não tem nada a ver com a mentoria aqui, você tem que partir pro Google. Tem que partir pro Google lá e pesquisar sobre o teu projeto aí. Coloca lá. Ó, WebSocket, sei lá, em Spring Boot, não sei qual que é a tecnologia. E vai ter um monte de tutorial aí, um monte de documentação, vídeo no YouTube. Não sei qual que é esse projeto particular que você está fazendo aí. É assim, programar é assim. Tem que ir pro Google, olhar a documentação aí, ir pro YouTube, ver aqui os tutoriais e blog que tem, WebSocket, tá? E tentar implementar no seu projeto. É isso daqui, ó, Spring WebSocket. Isso aqui é tipo um chat, ó. Tipo um chat. Basicamente, aí você vai ter que, não sei como que você vai fazer para identificar a mudança lá no banco, tá? Mas é por aqui. Começa pesquisando por aí esse projeto particular seu.
que é tipo notificações, é igual um chat. Os dados chegam lá no servidor e daí notifica para os clientes. Mas aqui no projeto de mentoria a gente não precisa disso. Aqui quem não é bom ainda no SQL, por exemplo, eu quero criar uma tabela, eu quero criar uma coluna nova, eu quero fazer alguma coisa. Quem não é muito bom ainda no SQL, uma dica que eu dou é assim, ó, você pode vir aqui, ó, tá? E desabilitar o Flyway, colocar um false nele. Habilitar de novo o JPA e daí você pode o quê? Criar classe, criar coluna, rodar. Daí ele vai criar a tabela, vai criar as colunas, tá? E daí você pode, depois que o JPA cria, você pode copiar o SQL, tá? Pode criar o SQL e colocar aqui no versionador, tá? Coloca no versionador, vai fazendo tudo, né? Mapeia, se organiza certinho tudo que você tem que criar nas classes para fazer o JPA criar automático. Vai lá no banco, copia os SQL, tudo que você precisa e vai colocando aqui nos arquivos de versionador, tudo Flyway, versionando em sequência. Aí depois você vem aqui, só passa para None aqui, para desativar, e ativa o Flyway de novo, tá? Aí vocês vão aprendendo SQL, vão aprendendo trabalhando. Para quem não tem muito conhecimento ainda. Ficou alguém sem respostas aí? Alguém ficou confuso, com alguma dúvida? Posta aí, tem mais alguns minutinhos ainda. Cara, só o JWT já resolve já grande parte dos problemas já. Dificilmente precisa de um cookie. Nossa, muito raramente mesmo. E também hoje assim, o Spring já ele consegue guardar até um cookie automático, tá? Antes tinha que fazer tudo na mão. Agora os frameworks eles conseguem controlar tudo certinho pra gente. Mas só o JWT já faz tudo já. A gente não precisa de cookie. Dá pra colocar um JWT, tipo, dá pra ele... A gente pode definir o tempo que ele expira, né? Algumas horas, um dia, minutos. Tava esquecendo de dar um commit aqui, né?
Commit push. Como tem um arquivo novo aqui, adiciona no índice. Esqueci de adicionar esses caras aqui no índice. Que adicionar aqui. Isso. Agora tá tudo salvo. Tá tudo no Git, no servidor do Git, e assim não perde nada. Então amanhã eu disponibilizo o projeto aqui com o código fonte. Aí vocês podem pegar. Isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui. E até amanhã, eu já coloco a aula e o projeto para vocês. Podemos encerrar? Dê um ok aí para mim. Valeu então. Falou, galera.